Galera, o Kafka quebrou seu limitador de poder e conseguiu uma força imensurável na nova forma do Kaiju número 8, que deixou até mesmo seus aliados assustados. Quer saber do que está acontecendo no capítulo 121 do mangá? Então vamos nessa. O capítulo começa com todos surpresos com a nova forma do Kaiju número 8, que tinha acabado de se transformar na frente de todo mundo. Porém, eu acabei errando meu palpite, que eu dei no vídeo anterior, de que o Kafka mostraria asas e até braços a mais nessa nova forma, como deu a entender aquela imagem mostrada no capítulo 120. Mas sendo bem sincero, eu achei essa nova forma do Kaiju número 8 feia demais. Já comenta aí embaixo se você achou o mesmo. Não pelo fato dele não ter mostrado asas como o Kaiju inseto tem, mas porque ele não mudou em quase nada. E no pouco que mudou, não chamou a atenção. Parece mais uma forma piorada do Rei Caveira lá de Yu-Gi-Oh!, o que mostra a pouca criatividade do Naoya com as transformações do seu personagem, que ou mudam apenas a cor ou apenas o tamanho. Logo na primeira página, o Akira já revela algo bem interessante, porque ele diz que a forma das ondas de energia do Kaiju número 8 eram tão diferentes que não se pareciam nem com um humano usando o traje numerado de combate e nem com um Daikaiju. Ou seja, de alguma forma, o medidor de poder da tropa de defesa está mostrando que a energia vinda desse Kaiju não tem qualquer escala e não pode ser sequer medida. Kenji Itami imagina que o Kaiju número 8, na forma atual, ultrapassa até mesmo a fortitude de 10.0, o que seria o teto da medição de poder criada pela própria tropa, e que por si só já seria algo assustador, levando em consideração que o ápice de poder das forças de defesa do Japão não passa nem de 9.6, sem a presença do Kafka. O Careca continua analisando que se o surgimento de um Kaiju desse nível no mundo atual, no caso o Kaiju de Mereki, já era considerado uma anomalia e poderia significar o fim do mundo, a presença de dois Kaiju desse nível então era algo extremamente assustador. Só que pra mim, isso não passa de algo normal, pois poderia muito bem ser o universo equilibrando a balança de poder, ao permitir que o Kafka se torne tão forte quanto o seu inimigo. Kenji finaliza sua preocupação dizendo que se por acaso os poderes do Kaiju número 8 caírem em mãos erradas, a humanidade estaria perdida e o seu fim seria decretado. Só que isso é algo que eu já venho dizendo aqui no canal há um bom tempo, que a próxima raça dominante do planeta tem tudo para ser a raça Kaiju. Isso é inevitável. Basta reparar que o próprio Kafka já não é mais humano, e todos os usuários de armaduras numeradas, querendo ou não, estão se corrompendo. Inclusive eu fiz um vídeo inteiro só sobre isso, onde eu explico como a humanidade já entrou em processo de extinção em Kaiju número 8, e desde a época dos ancestrais de Kafka. Confere aí que tá bem completo esse vídeo. Na página seguinte, o Kafka faz questão de tranquilizar os seus amigos, que estavam vidrados nele, achando que eles teriam que lutar também contra o Kaiju número 8, e pede desculpas por ter detonado dois drones da tropa de defesa, enquanto emanou sua aura de poder para se transformar. Só que uma coisa me chamou a atenção nessa cena, porque aparecem pupilas nas novas cavidades no rosto do monstro, confirmando o que eu falei na análise passada, que aquilo poderiam ser olhos, e que serviriam para aumentar o campo de visão do protagonista nas batalhas, assim como também faz o Kaiju de Mereki. Só que aqui eu quero trazer outro palpite, porque parece ser muita coincidência o Kafka pedir desculpas por se transformar logo depois que os seus companheiros expressaram tanta preocupação só pela possibilidade de ele ser mais um inimigo no campo de batalha. E isso me fez questionar, será que nesse momento o Kafka não leu os pensamentos dos seus amigos e a partir daí pensou em tranquilizar todos, dando uma de piadista, porque precedentes existem para isso. O Kaiju Parasita, por exemplo, conseguia se comunicar telepaticamente. O Kaiju de Mereki parece conseguir fazer o mesmo antes de disparar os seus ataques. Então ler pensamentos seria perfeitamente plausível para essa galera que já tem essa habilidade. Inclusive nesse vídeo aqui eu explico bem como o Kafka pode ter esse poder, além de várias outras habilidades que ele deve mostrar nos próximos capítulos. Kafka diz que ia recompensar aquelas perdas vencendo o Kaiju de Mereki, enquanto Mina sorria aliviada, por saber que ainda tinha chances de convidar nosso protagonista para tomar um banho de banheiro junto com ela. Porém, eu acho que falar é mais fácil que fazer, e não acho que vai ser tão simples assim vencer o Kaiju de Mereki, pelo que eu já expliquei nesse vídeo aqui, que o vilão Kaiju consegue burlar o dano de ataque apenas trocando de corpo com o de seus milhares de Kaijus dentro dele. Mas desde que o Kafka consiga carregar um poder tão grande, a ponto de mandar o vilão Kaiju pra Terra dos Pés juntos em um piscar de olhos, com um ataque só, eu acredito que ele não vai conseguir ativar essa troca, e assim vai ser derrotado. É isso, ou então o Kafka precisa encurralar o Kaiju de Mereki, de certa forma, com ataques constantes, para que ele perca a capacidade de se regenerar. Exatamente como aconteceu com Majin Buu, depois de enfrentar o Vegito, lá em Dragon Ball Z. Kafka toma um ar de seriedade, e o autor mostra que a partir dali, ele ia parar com a conversa afiada. Só que uma coisa me chamou a atenção nessa cena também, que foi o novo olhar do Kaiju número 8, que ao invés de ter um fundo preto, como sempre, passou a ter um fundo branco, com eles que lembram muito as de um felino. Só que pegando pra comparar, nem mesmo o tigre branco listrado da mina possuiu esse olhar. Então o que o Naoya quis passar trazendo isso aqui? Na minha opinião, ele quis nos passar a ideia de que o Kafka agora consegue sentir tudo e todos ao seu redor. Todos os sentimentos, intenções e níveis de poder que o cercam. Exatamente como o Naruto conseguia fazer lá em Naruto Shippuden. Inclusive o próprio autor dá uma pista disso, fazendo o Kafka sentir a origem de seus poderes mais pra frente no capítulo. Ou seja, tudo que o Gen Narumi descobriu com seus olhos Kaiju, agora o
Kafka consegue sentir para chegar na mesma conclusão, conseguindo assim ler o inimigo e também seu nível de poder. É por isso que ele tá tão confiante aqui, a ponto de dizer que vai dar cabo do inimigo, mas ao mesmo tempo não tá tão brincalhão como sempre, a ponto de ignorar a força esmagadora que se opõe contra ele. Lá do QG, o Nogizaka se pergunta que forma era que ele estava vendo, já que ele não tinha visto algo parecido na luta do Kaiju número 8 contra o diretor Izawa, mesmo com o Kaiju inseto dentro dele se descontrolando. Só que a parte interessante vem mesmo da parte do Hoshina, que não chega a completar sua frase, mas na minha opinião, ele percebeu que o Kafka tinha sacrificado a sua humanidade para conseguir aqueles poderes. Mas por que só o vice-capitão percebeu isso? Simplesmente porque o Soshiro fez isso a vida toda. Ele sacrificou sua vida social, sua posição no clã e até um cargo de instrutor dentro da tropa que poderia levar ele direto a um cargo de chefia. Tudo para ficar mais forte, tudo para se tornar um defensor. Então é claro que ele conhece esse sentimento e talvez seja a única pessoa que entenda verdadeiramente o coração do Kafka nesse momento. E lembra do que eu falei há pouco tempo, que o Kafka agora entrou em uma espécie de modo sábio e consegue sentir todo tipo de coisa ao seu redor, pois a cena na próxima página prova justamente isso, com ele dando conta do poder imensurável que transbordava de dentro dele. Mas não só isso, porque como ele mesmo fala, agora ele consegue sentir a origem desse poder esmagador, que vem diretamente do rancor e do ódio gerados naquele dia, o dia em que os seus ancestrais foram massacrados por uma criatura abismal, sem terem a menor chance de revidar. A parte boa é que isso mostra que os poderes do Kafka agora são praticamente limitados, e a parte ruim é que nada impede dele ser corrompido por tais sentimentos de raiva, ódio, rancor e arrependimento, se tornando embebido pelo poder e pela ganância com o tempo. E pra mim, a fala do Kenji lá no começo do capítulo, dizendo que eles não teriam nem chance contra esse novo Kaiju, foi a forma perfeita que o Naoe encontrou pra mostrar isso pra gente, de que não é porque o Kafka agora tem um poder desses que ele não está imune de passar para o lado negro da força, assim como os usuários de armaduras numeradas correm o mesmo risco. Kafka fala que aquela onda de energia negra, inesgotável, era a fonte de energia do Kaiju número 8, e cara, como eu queria que o autor trouxesse formas bacanas de mostrar essas habilidades do protagonista, porque como aprendemos em diversas outras obras, o poder das trevas é um dos poderes mais fortes e primordiais em qualquer universo. O Sanjinwoo, por exemplo, consegue invocar qualquer guerreiro derrotado, tornando ele sua sombra, lá em Solo Leveling. O Yami, lá de Black Clover, consegue usar magia negra para realizar cortes que atravessam dimensões. Então eu gostaria muito de ver isso sendo refletido nas habilidades do Kafka aqui, mostrando, sei lá, que agora ele consegue se teleportar através das sombras ou consegue invocar aqueles samurais antigos para ajudar ele nas batalhas, dentre outras habilidades típicas de alguém com poderes das trevas. Porque é como disse o próprio Akira, os poderes do Kafka não são mais de origem Kaiju, ou sequer humana. Pra mim, tá muito mais pra uma maldição de Jujutsu Kaisen, ou seja, eu quero ver mais habilidades criativas do Kaiju número 8, ao invés de só presenciar ele usando força bruta, porque é como eu tô cansado de dizer aqui, ele não é o Saitama. Porém, eu acho que o autor já tá acordando pra esse fato, pois o lance dele querer distanciar o Kaiju número 8, apesar do nome, de um personagem Kaiju, fazendo dele uma mistura de almas e coração humano com a energia da falha, até pra que o Kafka seja aceito na tropa de defesa sem preconceito, já prova isso. Kafka emana mais uma vez uma aura assustadora de poder, só que na mesma hora, o Kaiju de Mereki sente a presença daquelas almas que ele mesmo tinha ceifado no passado, misturadas no corpo do Kaiju número 8, o que faz com que ele ria sem controle daquela situação. E pra você que não entendeu a cena, o riso do vilão Kaiju não significa deboche, mas explica o que até agora ele não tinha conseguido entender, que era o fato de um Kaiju da mesma espécie dele se opor a ele para ajudar a humanidade. Ou seja, ali ele entendeu que se tratava de vingança e percebeu o quão hilário era uma coisa que ele considerava insignificante no passado resistir por tanto tempo só para enfrentar ele mais uma vez. Só que existe também uma outra explicação ainda mais legal para essas risadas vindas do Kaiju de Mereki, pois elas podem muito bem vir do ancestral do Soshiro, do ancestral do Narumi e de todos os guerreiros que o vilão enfrentou e absorveu ao longo do tempo, o que vai de encontro direto com o que eu já falei, que a principal habilidade do Kaiju de Mereki de trocar de corpos também é a sua maior fraqueza, já que isso na teoria dá mais liberdade para os Kaijus que moram dentro dele. Em outras palavras, as risadas podem ter vindo dos guerreiros da área de Mereki, que ao verem seus companheiros dentro do corpo do Kafka, começaram a rir descontroladamente, pelo fato de que o vilão Kaiju agora finalmente vai ter o que merece. Sendo bem sincero, eu acredito bem mais nessa segunda opção, já que os olhos do vilão parecem ter ficado descontrolados, passando a ideia de que a chacota vem de diversos seres absorvidos diferentes dentro dele. Se falar que logo depois, todos os olhos somem e a risada cessa, provavelmente porque o Kaiju de Mereki retomou o controle do seu corpo e suprimiu os Kaijus que riam dele. Se eu não me engano, aconteceu até algo parecido quando o vilão Kaiju enfrentou Soshiro e o Gen, nessa cena aqui. Em seguida, o Kaiju de Mereki exala uma aura assustadora e parte pra cima do Kafka com tudo, dando o maior soco na cara dele. Porém, apesar de ter levado dano, o Kaiju número 8 sequer tira os pés do chão, apesar da onda de choque surreal ao redor. Kafka fala que eles deveriam se afastar dali, para não envolverem inocentes na luta dos dois, e revida o soco que levou, mandando o Kaiju de Mereki pra trás em alta velocidade, com a onda de impacto, que com certeza deve ter causado um dano surreal, muito maior do que o da última vez. Cara, não sei porquê, mas isso me lembrou muito aquelas cenas de One Punch Man, onde um mega monstro poderoso acerta um super soco no Saitama, mas nada acontece, e logo em seguida ele é exterminado com um soco do careca. É claro que isso não aconteceu aqui, porque como eu disse, não estamos no mangá do Oni do Murata,
mata, e o Kafka não é o Saitama. Mas só por essa cena, já dá pra perceber que o Kaiju número 8 é superior em poder frente ao Kaiju de Mereki. Porém, a força nem sempre é garantia de vitória. Tá aí a Tsunade que não me deixa mentir. O capítulo termina com o Kafka olhando pra trás, claramente mostrando pra galera, Soshiro, Gen, Mina e geral, que ele ia assumir aquela bronca a partir dali. E em seguida, o protagonista se prepara pra seguir o Kaiju de Mereki, pra terminar o que ele começou. Só espera que os drones da tropa consigam seguir ele na luta, senão o Kafka não vai ter o reconhecimento que merece. Curtiu o vídeo? Então passa pra frente, comenta e compartilha, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E só assim eu consigo trazer mais conteúdos desse e de outros mangás. Obrigado por ter assistido até aqui, e valeu!